Concurso na área. Hoje continuaremos com português, com o tema regência verbal e nominal. Vamos lá, primeira questão sem enrolação. Prefeitura de Tremembé. Assinale a alternativa que apresenta o trecho do texto reescrito em conformidade com a norma padrão de regência verbal. Item A. É preciso chamar ao garçom para decifrar enigmas culinários. Galera, quem chama o garçom, né? Chama a garçonete, né? Então, não precisa aqui dessa preposição a, né? Tá bom? Então, quem chama o garçom, a garçonete. Então, não chama ao garçom. Por isso que está errado o item A. Item B. Sim, chegamos na era do salgadinho que demanda de apresentação. Aqui, galera, o erro da alternativa B é o seguinte. Quando chegamos a algum lugar, tá bom? Não chegamos na algum lugar. Chegamos a algum lugar, tá bom? Então, chegamos na era. Tá errado. O correto é chegamos à era do salgadinho que demanda de apresentação, perfeito? O verbo demandar aqui exige essa preposição de nesse contexto, tá bom? Quem demanda de ajuda, de alguma coisa. Então, aqui está correto, mas aqui está errado. Item C. Mas me conceda há um tempo para me adaptar. Galera, verbo conceder aqui, ó, conceda. Ele é transitivo direto, né? Me conceda um tempo. Verbo transitivo direto pode ser também verbo transitivo indireto também, né? Quem concede algo para alguém. Então, concedo algo, um tempo para alguém, para me adaptar, para mim, perfeito? Então, o item C está errado porque, mas me conceda um tempo. Tem nada a ver essa regência do A aqui, perfeito? Item D. Na roda, um convidado mais ousado inventou de mastigá-lo. Galera, aqui aparentemente está correto, né? Vamos para o item E? Na minha infância, Belo Horizontina, não se contava de shiitake nos alimentos. Galera, quem conta com a ajuda de alguém, né? Não conto de ajuda de alguém. Quando eu conto com a ajuda de alguém. Então, contava com shiitake nos alimentos. Perfeito? Então, a gente tem que entender como correto. Questão 2, considere a passagem a seguir. A complexidade vem levando ao uso, por extensão, de expressões como determinantes geopolíticos da saúde. A expressão destacada pode ser substituída em conformidade com a norma padrão de regência por, galera, levando ao, acarretar, né? Acarretar algo, causar algo, perfeito? Entendeu? Importar em alguma coisa. E aí o que acontece? A gente tem aqui a alternativa A, ocasionando. Ocasionando é um verbo transitivo direto. Então, é ocasionar o uso de expressões como determinantes geopolíticos da saúde. Perfeito? Então, aqui você não pode usar essa contração. O verbo provocar, do item B, provocando, você também é um verbo transitivo direto. Então, por isso, você não pode usar essa contração no. Perfeito? Então, é provocando o uso. Importando, aqui sim, galera, aqui importar em alguma coisa, acarretar algo. Importando no é a contração de importar em. Importa em, então você pode colocar importando no uso de expressões como determinantes geopolíticos da saúde. Perfeito? Propiciando, o verbo propiciar, ele é um verbo transitivo direto, perfeito? Então, é propiciando o uso, tá bom? Por isso que está errado. E acarretando, aqui, ela poderia gerar dúvida na questão, mas é que acontece o seguinte, o verbo acarretar está errado se você contrair ele, acarretar em fazer algo, né? Então, é acarretar algo, perfeito? Então, como é um verbo transitivo direto, ele não aceita essa contração do em para formar acarretando-no, diferente do importando-no. Importando-no e acarretando-no são similares, né? Que é o mesmo entendimento do levando ao, entendeu? Só que acontece o seguinte, o verbo acarretar, você não pode falar acarretar em, tá bom? Quando você fala acarretar em, está errado. Agora, quando você fala aquele negócio importa em, aí tá certo, perfeito? Então, por isso que o item C está correto.
São 3. Assinale a alternativa em que a correspondência correta entre o trecho destacado e a reescrita dele, considerando-se a norma padrão de regência e emprego do sinal indicativo de crase. Item A. O ecossistema informacional consolidou a crença de que a expansão contínua de informações, blá blá blá. Então, posso substituir consolidou a crença por levou a consolidar a crença? A crase aqui está errada, né? Você não pode colocar crase antes de verbo no infinitivo, tá bom? Ar, ir. Consolidar, beber, consumir. Perfeito? Ar, ir, verbo no infinitivo não tem crase, tá bom? Tem B. O acesso a um aplicativo não significa acolhimento, cuidado ou compreensão. Acessar a determinado aplicativo. Galera, também você não pode substituir, tá bom? Porque aqui é a palavra masculina. O determinado. Agora, se fosse a determinada, aí perfeito, tá bom? Mas aqui é a palavra masculina, você não admite crase diante de palavra masculina. Item C. A literácia em saúde baseada no vínculo oferece uma chave conceitual e prática. Coloca a seu dispor uma chave. Galera, diante de pronome possessivo masculino, você não admite crase, tá bom? Se fosse pronome possessivo feminino, por exemplo, nossa, sua, aí sim admitiria a crase, só que a crase nesses casos é facultativa, tá bom? Crase é facultativa quando estiver diante de pronome possessivo feminino. Diante de masculino é proibida. Entender. É preciso criar as condições para que ela seja apropriada cognitivamente. Chegar à criação das condições. E galera, quem chega a algum lugar. Então admite, né, uma preposição. E criação é uma palavra feminina, admite o artigo, né, feminino. A criação. Perfeito? Então, aqui está correto, por causa dessa fusão. Item E. A compreensão e a aceitação da informação dependem de vínculos sociais. Sujeitam-se a certas ligações. Galera, você não tem crase diante de palavra no plural quando a crase está no singular, tá bom? Essa crase aqui, ela teria que estar no plural, ela teria que ser as certas ligações, perfeito? Questão 4, Prefeitura de Pontal, assinale alternativa dirigida em conformidade com a norma padrão de regência. Vamos lá, item A. Durante o inverno, muitas pessoas aspiram o conforto de um banho quente ao final do dia. Galera, o verbo aspirar, no sentido de desejar, almejar, ela pede a preposição a, tá bom? Então, eu aspiro ao conforto, tá bom? Não posso falar aspiro o conforto. Eu desejo o conforto, tá bom? Então, o verbo aspirar, ele rege a preposição a, tá bom? Então, aspiram ao conforto. Tem B. A quem faça referência em soluções técnicas para melhorar o conforto doméstico. Galera, eu faço referência a uma pessoa, perfeito? Então, eu não faço referência em uma pessoa. Eu faço referência a soluções técnicas, perfeito? Então, esse é o problema do item B. Item C. Conforme bem dissemos, algumas rotinas induzem em uma maior sensação de bem-estar. Galera, o verbo induzir é verbo transitivo direto, né? Então, o certo seria que não ter esse complemento aqui em, tá bom? Induzem uma maior sensação de bem-estar. Perfeito? Assim que está correto. Induzem uma maior sensação de bem-estar. Entender. A expectativa que o banho seja agradável costuma influenciar a percepção do conforto. Galera, quem tem expectativa de alguma coisa, tá bom? Então faltou a preposição de aqui, ó. A expectativa de que o banho seja agradável costuma influenciar a percepção do conforto, tá bom? Eu tenho expectativa de que eu ganhe um carro, por exemplo, tá bom? Item E. Certas mudanças na casa constituem verdadeiras revoluções no que se refere ao conforto. Aqui está correto, né, galera? Quem refere se refere a alguma coisa, né? Então, refere ao conforto, tá bom? Então, está correto. Questão 5, frase, vale dizer, de pouco adiantará dispor de previsões climáticas cada vez mais precisas, se estados e municípios continuarem incapazes de agir com base nos achados científicos. Mantenha conformidade com a norma padrão de regência se as expressões destacadas forem substituídas respectivamente por... Vamos lá, tá, galera? Vamos lá nos itens. A regência.
Valer-se de. Aqui está correto, né, galera? Se vale de alguma coisa. Agora, quem está inabilitado para alguma coisa, tá bom? Não é inabilitado sob alguma coisa. Eu vou estar inabilitado para passar em concurso público, por exemplo. Bom, porque eu não estudei. Tem B. Quem conta, conta com alguma coisa. Ok, correto. E quem está inapto para fazer tal atividade. Perfeito, né, galera? Então, item B é o nosso gabarito. Tem C. Quem recorre, recorre a alguma coisa, tá bom? Quem recorre. Eu não recorro de alguma coisa. Eu recorro à corregedoria da Polícia Militar, por exemplo. Incompetente, eu estou incompetente para algo, né? Sou incompetente em fazer algo também, pode ser também. Vamos lá. Item D, servir-se, servir-se de alguma coisa, né? Não é servir-se a alguma coisa, servir-se de alguma coisa. Impedido de fazer algo, tá bom? Estou impedido de fazer algo. Fundamentar-se-á, tá errado, né, galera? É fundamentar-se em alguma coisa. Eu me fundamento em algum estudo para tirar as minhas próprias conclusões, tá bom? Então a gente ficou com o item B correto. São 6, assinale a alternativa em que a palavra ou expressão destacada pode ser substituída pelo que está entre colchetes, sem prejuízo da norma padrão de regência e emprego dos pronomes. Tem A. Antiga capital do Brasil colônia, que ainda gozava de prestígio econômico naqueles primeiros anos. Que por a qual aqui, galera, pode trocar? Acho que pode, né? Não vi nenhum problema, né? A qual se refere ao quem? A capital, né? Antiga capital, a qual ainda gozava de prestígio econômico naqueles primeiros anos. Antiga capital que ainda gozava de prestígio econômico naqueles primeiros anos. Tem A, tá correto, então, galera. Tem B. Ajudam a compreender o cenário que propiciou a ocorrência na capital baiana do maior levante de escravizados. Galera, propiciou é verbo transitivo direto, né? Aqui não exige essa preposição a, tá bom? Então aqui está errado. Bom, você não pode substituir desse jeito aqui não. Item C. Esses africanos muçulmanos que foram trazidos para Salvador tinham em comum o fato de que, pode substituir aqui pelo nos quais? Não, né, galera? Esses africanos muçulmanos, os quais, né? Não tem essa preposição N, tá bom? Não pode contrair com N aqui, não tem nenhum N aqui no meio para a gente contrair para nos quais, tá bom? Então, tá errado, é os quais. Esses africanos, os quais foram trazidos, tá bom? Muitos eram de posições importantes na África, o que os deixava em situação ainda mais vergonhosa. Novamente, né, galera? Mesma coisa aqui de cima, tá bom? Não tem nenhum em aqui, ó, no começo aqui, ó, para colocar o no qual, tá bom? Então teria que ser muitos eram de posições importantes na África, aos quais os deixava em situação ainda mais vergonhosa. Tá bom? Então, os quais muitos eram de posições importantes na África, os quais os deixavam em situações ainda mais vergonhosas. Item E. Era um enrolador de tabaco escravizado, cujo proprietário era um médico que vivia em Salvador. Galera, cujo, né, é possessivo, né, indica possessão, tá bom? Então, você não pode substituir por em que o, né, fica estranho você substituir cujo por em que o, tá bom? Tá errado essa construção aqui. Fora que perde todo o sentido, né, da frase, tá bom? O item A está correto. Questão 7, Prefeitura de Osasco, a regência verbal está em conformidade com a norma padrão em item A. Ainda há alunos que concordam da ideia da escola como espaço de aprendizado, acolhimento e socialização. Galera, o erro do item A aqui, ó, tá aqui, né? Quem concorda, concorda com alguma coisa. Não concordo de alguma coisa. Eu concordo com alguma coisa, tá bom? Então, concordo com a ideia. Perfeito? Então, esse é o erro do item A. Item B. Não nos esqueçamos em que a escola deve promover convivência, inovação e participação dos alunos. Galera, quem se esquece de alguma coisa, tá bom? Não esqueço em alguma coisa. Eu esqueço de alguma coisa, tá bom? Então não é em aqui, é de. De que a escola deva promover convivência, inovação e participação dos alunos.
Item C. Não se pode prescindir aos novos contextos de vida dos jovens quando se pensa em melhorar a escola. Galera, esse verbo aqui, prescindir, ele rege a preposição de, tá bom? Então, é prescindir de alguma coisa, tá bom? Não é prescindir a alguma coisa. Eu prescindir de alguma coisa. Entender. Deve-se preferir os ajustes de currículos e de práticas escolares pelos modismos pedagógicos. Galera, deve-se preferir algo, os ajustes, a alguma coisa, entendeu? A modismos pedagógicos, tá bom? Então, esse pelos aqui, ó, tá errado, tá bom? Essa construção aqui. Então, aquela construção assim que tá errada, que a gente sempre fala, né? Eu prefiro isso do que aquilo. Eu prefiro isso àquilo. Assim está correto, tá bom? Então, devem-se preferir os ajustes de currículos e de práticas escolares a modismos pedagógicos. Perfeito? Item E. Devemos acolher os alunos e zelar pelo difícil momento de transição da infância para a adolescência. Está correto, né, galera? O verbo aqui, ó, zelar, aqui, quem zela, zela por alguma coisa. E aí você tem essa contração, né? Por mais o pelo, tá bom? Então, zelar por alguma coisa. Está correto aqui. E acolher os alunos. É um verbo transitivo direto, né? Quem acolhe, acolhe alguém, tá bom? Acolhe isso. Então, está correto também aqui. Perfeito? Questão 8. Prefeitura de Itaquaquecetuba, assinale a alternativa em que o trecho foi escrito em conformidade com a norma padrão de regência. Item A. Como o fato de não escutar pode induzir no aparecimento de um transtorno neurodegenerativo. Galera, induzir, que induz a alguma coisa, né? Induz o alguma coisa, né? Então, induzir o aparecimento, tá bom? Não é induzir no aparecimento, induzir o aparecimento. Perfeito? Tem B. Patologias neurodegenerativas como Alzheimer concernem não só nas vias cerebrais que controlam a memória, mas também nas vias auditivas. Galera, que concerne a alguma coisa. Então não tem essa preposição, tá bom? N aqui, ó, tá bom? Concerne não só as vias cerebrais que controlam a memória, mas também as vias auditivas, tá bom? Então, concerne a alguma coisa. Concerne não só as vias cerebrais que controlam a memória, mas também nas vias auditivas. Perfeito? Item C. Segundo a neurologista, além dessas estimativas, existem outros fatores que podem dar ensejo ao aparecimento do quadro. Galera, quem dar ensejo a alguma coisa, né? Ao aparecimento do quadro. Aparentemente aqui está correto. Entender. Muitas vezes, pessoas com perda auditiva não tratada têm propensão com se isolar socialmente. Ficou feio, né, galera? Não tem propensão a fazer alguma coisa, né? Não tem propensão a aquela situação, tá bom? Então, tem propensão a se isolar socialmente. Perfeito? Tem E. E esses quadros, por sua vez, exacerbam no risco de estagnação mental, aumentando ainda mais o risco de desenvolver demência. Explica. Aqui, galera, quem exacerba o risco de alguma coisa, né? De estagnação mental. Não exacerba em alguma coisa, tá bom? Eu exacerbo isso, é um verbo transitivo direto, tá bom? Então, exacerbam o risco de estagnação mental. Perfeito? Galera, deixa o like, tá bom? Compartilha com o amiguinho que tá precisando de aula de regência. Se inscreva no canal aí, tá bom? Caso queira adquirir o PDF, o link está na descrição, como sempre. Tem 9. Considere a seguinte escrita do diálogo. Então, quando você crescer, vai, blá, 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 da natureza. Espero que sim. Por isso, deem, blá, 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 devida atenção, blá, 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 natureza e não, blá, 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 até lá. De acordo com a norma padrão, as lacunas do diálogo devem ser preenchidas respectivamente com... Vamos lá, galera. Verbo proteger, né? Ele não rege nenhuma preposição, tá bom? Então, quem protege, protege a natureza, tá bom? Não protege da natureza. Então, item A está errado. Item B, zelar, verbo zelar. Ele pode exigir a preposição de mais a, tá bom? Então, está correto, né? Essa regência. Não me culpem, tá bom? Culpem os gramáticos que aceitam.
E zela também pode ser por alguma coisa, né? Eu zelo por alguma coisa, eu zelo de alguma coisa. Então, é admitido aqui essa construção, tá bom, galera? Quem trata, trata de alguma coisa. Então, trato da natureza. Também é aceito também, tá, galera? Então, a gente ficou entre a B e a C. Quem se preocupa com alguém, tá bom? Se preocupa com a natureza, não se preocupa da natureza. Isso está errado, entender. Quem se interessa por alguma coisa, tá bom? Não se interessa de alguma coisa, se interessa por alguma coisa, tá bom? Então, a gente ficou entre a B e a C. Vamos lá. Espero que sim. Por isso, deem, quem dá algo a alguém, tá bom? Então, aqui não tem crase e aqui tem crase, porque aqui, né, exige. Então, quem dá algo, a devida atenção a alguém, a natureza, tá bom? Então, aqui a gente já fica... Não eliminou ainda. E não a destruam ou destruam ela. As duas contrações estão corretas, galera. Entretanto, como aqui a gente tem um advérbio de negação, ele atrai a próclise, tá bom? Ele atrai a próclise. Então, o a vem para frente, tá bom? Do verbo. Então, a próclise aqui. Aqui a ênclise aqui não é aceita. Quando tem um advérbio de negação que ele chama palavra atrativa. Perfeito? Então, aqui a gente ficou com a alternativa B como correta. São 10. A concordância e a regência estão de acordo com a norma padrão, hein? Galera, só um lembrete, tá bom? Concordância, que a gente já tem aula específica no canal, tá bom? Aqui a gente vai dar ênfase na regência. E tem a em Benguela, aqueles que se dedicam ao trabalho diário logo ao amanhecer contam muitas vezes com a bacia e a caneca. Galera, aqui eu não vejo nenhum erro, né? Quem se dedica a alguma coisa, né? Ao trabalho. E quem conta com alguma coisa, né? Conta com a bacia e a caneca. Tem A tá correta, aparentemente. Tem B. A bola de gude e a bica de bidon eram brincadeira da minha infância, as quais não me esqueço, por isso há bastante memórias em Benguela. Aqui a gente vê vários erros, né? A bola de gude e a bica de bidon eram brincadeiras, tá bom? Porque são as duas coisas aqui. Eram brincadeiras da minha infância. Quem se esquece de algumas coisas, tá bom? Quem se esquece de alguma coisa. Então, das quais, tá bom? Das quais não me esqueço. Perfeito? Por isso, há bastante memórias. Aqui, ó, galera. Bastantes memórias, né? Em Benguela, tá bom? Item C. Ninguém discorda com a ideia de que os angolanos são um povo engenhoso, por isso se tornou mestre nos esquemas. Galera, quem discorda, discorda de alguma coisa, tá bom? Não discorda com alguma coisa. Eu concordo com alguma coisa. Eu discordo de alguma coisa, tá bom? Então, é discorda da ideia de que os angolanos, tá bom? Item D. Quando está em silêncio, as torneiras em Benguela e as pessoas anseiam a um banho, recorrem à arte do banho de caneca. Galera, quando estão em silêncio, né? As torneiras estão em silêncio. Então, quando estão em silêncio, as torneiras em Benguela e as pessoas anseiam por alguma coisa, tá bom? Quem anseia por alguma coisa, não anseia a alguma coisa. Anseio por um banho, recorrem à arte do banho de caneca. E sempre soube, desde muito cedo, que cabe todas as coisas dentro de um alguidar. Por isso, a maioria delas a gente nunca esquece. Então, galera, aqui a gente... as coisas cabem, né? As coisas cabem. Que cabem todas as coisas dentro de um alguidar. Por isso, a maioria delas a gente nunca esquece. Perfeito? Então, aqui tinha que ter um plural, né? Que as coisas cabem. Perfeito? Questão 11, Prefeitura de Jundiaí. A norma padrão de regência verbal e de colocação pronominal foi respeitada em... Galera, lembrando que colocação pronominal a gente já tem aula, tá bom? Nosso canal, só dá uma olhada lá. Tem a... É natural as pessoas almejarem a um futuro em que se encontrem bem e saudáveis. Galera, almejar é um verbo transitivo direto, tá bom? Então não rege essa preposição a, tá bom? Correto seria o quê? Almejarem um futuro, tá bom? Então exclui essa preposição a aqui. Tem B.
O encontro com quem padece de alguma doença grave quase sempre revela-se algo difícil. Galera, aqui eu vejo um erro de colocação pronominal, né? Sempre, advérbio. Como é advérbio? Ele atrai a próclise, tá bom? Aqui antes do verbo, tá bom? Ele atrai o próclise no pronome. Então, esse pronome aqui ele tinha que ser antes do verbo. Então, quase sempre se revela algo difícil. Perfeito? Tem C. Nos preocupamos justificadamente ao bem-estar de nossos pais à medida que eles envelhecem. Galera, aqui a gente vê dois erros, né? Você não pode começar uma frase na norma padrão com pronome oblíquo, tá bom? Nos, se, tá bom? Você não pode começar uma frase com pronome oblíquo. E quem se preocupa com alguém, né? Não se preocupa a alguém. Quem se preocupa com alguém. Então, nos preocupamos justificadamente com o bem-estar, tá bom? Entender. Não se deve adotar hábitos que possam acarretar em prejuízos à saúde física ou mental. Palavra atrativa aqui, né, galera? Então, a colocação pronominal aqui está correto. Quem acarretar em tá errado, né, galera? Acarretar prejuízos à saúde física ou mental, tá bom? Acarretar em tá errado, tá bom? Que acarretar é um verbo transitivo direto. Então, é acarretar prejuízos à saúde física ou mental. E tem muitas pessoas vêm se esforçando para aderir a um estilo de vida saudável e equilibrado. Tá correto, hein, galera? Colocação pronominal aqui do C tá correta. Quem se esforça para adere a alguma coisa. Então, aderir a um estilo de vida saudável. Ok, perfeito? Tem E, então é o correto. São 12, sem que haja prejuízo ao sentido da frase, assinale a alternativa em que a preposição destacada pode ser substituída pela preposição de. Vamos lá, galera. Tem A. Vive sobre galhos e troncos de árvores em florestas úmidas. Galera, você não pode aqui substituir o sobre pelo de, né? Porque aqui o sobre aqui, ó, significa você alterar o sentido da frase, né? O sobre é em cima de alguma coisa, né? É em cima de alguma coisa. E quando você fala vive de alguma coisa, parece que ele se alimenta, né? De galhos e troncos, tá bom? Então aqui não pode trocar. Tem B. Onde o sol é intenso e a areia seca é pobre em nutrientes. Posso trocar, né, galera? Em por de? Geralmente dá para trocar, né, galera? Ela é pobre em nutrientes, ela é pobre de nutrientes. Não altera o sentido da frase. Perfeito. Tem B é o correto. Tem C. Características fisiológicas que podem contribuir para respostas. Então, galera, contribuir de respostas muda o valor semântico, né? Muda o sentido da frase, tá bom? Contribuir de respostas, contribuir para achar aquelas respostas, né? Uma coisa é falar, eu contribuo para achar aquelas respostas, outra coisa eu posso falar, contribuir de achar algumas respostas. Viu que altera o sentido? Né? Entender. Para respostas a uma variedade de estressores ambientais. Para as respostas de uma variedade de estressores ambientais. Aqui muda totalmente o sentido, né, galera? Para respostas, existe uma variedade de estressores ambientais. Para respostas, dê uma variedade. Aqui parece que está complementando, né, a palavra, né, na segunda opção, quando você substitui pelo D. Item E. O que torna a planta mais resistente a condições extremas. O que torna a planta mais resistente de condições extremas. Era o verbo resistir, né? Resistente. Ele exige a preposição a, né? Quem resiste, resiste a alguma coisa, né? Então você não pode trocar aqui pelo de. Perfeito? Questão 13. A regência nominal e regência verbal estão em conformidade com a norma padrão em. Tem A, galera. Calvin não foi capaz em lembrar do lugar onde tinha deixado o casaco que estava no armário. E a gente vê dois erros de construção, né, galera? Não foi capaz de fazer alguma coisa, né? Ele não é capaz de se lembrar, tá bom? Então aqui tá, esse em aqui não existe, tá bom? Então Calvin não foi capaz de lembrar do lugar onde tinha deixado o casaco. E aqui, galera, quando eu tenho o verbo lembrar, ou ele vai virar um verbo transitivo direto, e aí esquece essa regência aqui do de, tá bom? Então vai ficar lembrar o lugar onde tinha deixado o casaco,
Ou se eu quero colocar regência, então também tem que colocar o se, tá bom? Então ficaria lembrar-se do lugar. Ou tem tudo ou não tem nada, tá bom? Se eu coloco só uma preposição, tá errado. Então teria que ser lembrar o lugar ou lembrar-se do lugar. Perfeito? Caso queira adquirir o PDF, com link na descrição, também está explicado lá, bonitinho. Tem B. Calvo estava acostumado em deixar seu casaco em qualquer canto e por isso não lembrava o lugar. Aqui, galera, o verbo acostumar, ele se acostuma com alguma coisa ou se acostuma a alguma coisa. Então, essas duas regências são permitidas na língua portuguesa. Mas o em, essa preposição aqui, ela está errada. Essa regência aqui está errada, tá bom? Então, ele é acostumado a alguma coisa ou acostumado com alguma coisa. Nesse contexto aqui, ele é acostumado a deixar seu casaco. Perfeito? Item C. Calvin esqueceu do lugar onde deixou o casaco e o armário não era compatível com o que ele esperava. Calvin esqueceu do lugar onde deixou o casaco. Galera, quem se esquece de alguma coisa. Agora, Calvin se esqueceu de alguma coisa, tá bom? Ou você coloca direto, esqueceu o lugar onde deixou o casaco, ou você coloca o se aqui, ó. Calvin se esqueceu do lugar. Ou tem tudo ou não tem nada, tá bom? Mesmo caso do aqui de cima. Entender. Calvin não se lembrava o lugar onde deixou o casaco e sentiu desprezo a tê-lo achado no armário. Calvin não se lembrou de alguma coisa, tá bom? Não é aqui, já confundiu, né? Aqui exige a preposição de, tá bom? Calvin não se lembrava do lugar, tá bom? Agora, caso se tivesse excluído esse se, aí estaria certo. O Calvin não lembrava o lugar. Lembrando, né? Ou você tem tudo ou você tem nada, tá bom? Ou você coloca a preposição, duplica, ou você tira todas as preposições, tá bom? Então, o certo aqui seria não se lembrava do lugar. Item E. Calvin estava ansioso por encontrar seu casaco, pois ele esqueceu o lugar onde o havia deixado. Quem está ansioso por alguma coisa. Perfeito, aqui essa construção, pois ele esqueceu, ou ele coloca tudo, não coloca nada. Aqui ele não colocou nada, né? Ou você se esqueceu do lugar, né? Ou, como ele fez aqui direto, esqueceu o lugar. Sem um C. Aqui está correto. Perfeito? Então, o item E está correto. Questão 14, assinale a alternativa que atende a norma padrão de regência e uso do acento indicativo de crase. Tem A. Atenção à saúde da população mostra que é necessário optar por práticas ainda mais sustentáveis. Galera, essa crase aqui acho que está correta, né? Isso aqui é uma locução de base feminina, né? A medida que, a proporção que, à noite, à direita, à esquerda, entendeu? Tudo tem crase, tá bom? Geralmente tem crase, tá bom? Quem dá atenção a alguma coisa. Como exige a preposição a, e a próxima palavra aqui está no feminino, né? E aceita o artigo, a saúde, então aqui tem a fusão da crase, perfeito? Então, o item A está correto. Tem B. O governo disse oferecer captação a produtores rurais para o manejo racional dos defensivos agrícolas. Galera, você não pode, né? Singular aqui e aqui plural, tá bom? Crase singular e a próxima palavra plural, tá bom? E fora que é masculino, né? Os produtores, né? Então tá errado. Tem C. As plantações recebem pulverização aérea e os produtos chegam a áreas afastadas de onde foram aplicadas. Quem chega a alguma coisa, né, galera? Só que aqui, ó, exige a preposição, mas aqui a próxima palavra aqui ela tá em plural. Então aqui tinha que ser a crase no plural, tá bom? Chegam às áreas afastadas, tá bom? Quem chega a algum lugar, perfeito? Então, aqui tinha que ser sem crase, né, no singular, ou crase no plural, para concordar com áreas. Entender. Onde há pesticidas no ar, as pessoas ficam vulneráveis a eles, por isso devem-se zelar pelo bem-estar delas. Galera, você não pode colocar crase diante de pronome masculino, né? Tá bom? Eles, né? Esse é pronome masculino, você não tem crase. Fora que tá no plural aqui também. Aí você já matava que não tem crase, tá bom?
Tem atividade agrícola e uso de agrotóxicos indicam a possibilidade que haja presença de pesticidas no ar. Galera, eu indico isso. É um verbo transitivo direto, né? Então aqui ele não perde a preposição. Eu indico isso. Eu indico a possibilidade que haja presença de pesticidas no ar. Perfeito? Então aqui não tem crase, tá bom? Aqui é simplesmente um artigo, tá bom? Indicam a possibilidade que haja a presença de pesticidas no ar. Então aqui a gente ficou com o item A, que é locução, tá bom? Locução de base feminina. Dá uma estudada nisso daí. Quase todas têm frase. São 15, leia o trecho a seguir. Sabe-se o quanto as memórias infantis, tralalá, comportamentos da vida adulta. Portanto, o melhor tralalá fazer é tratar as crianças com muito afeto. As lacunas devem ser preenchidas na ordem que se apresentam, considerando a norma padrão da língua portuguesa por... Vamos lá, galera. Quem é responsável por alguma coisa, tá bom? Então, o responsável, o verbo responsável, ele exige a preposição por, tá bom? Então, aqui a gente fica entre a e, o para também, responsável por alguma coisa, tá bom? Então, é a ou e. Só que aqui, galera, o núcleo do sujeito aqui é memórias, né? Então, ela está no plural, tá bom? As memórias que são responsáveis, tá bom? Memórias infantis. As memórias que são responsáveis. Por isso que aqui a gente exclui o é, tá bom? E aqui a gente fica no são. São responsáveis por, tá bom? E aqui a gente conclui que o item E é o correto, porque diante do verbo no infinitivo não aceita a crase, tá bom? Verbo infinitivo. Ar é ir. Cantar, beber, dormir, tá bom? Ar é ir. Não aceita crase. Então o item E está correto. Questão 16, Prefeitura de Jundiaí, considere o sentido e a regência verbal em conformidade com a norma padrão na frase do segundo parágrafo. A infância é um período repleto de descobertas, imaginação e aprendizagens que não se resumem a conteúdos. O trecho destacado pode ser substituído por... Vamos ver a regência dos verbos, né, galera? Quem se limita a alguma coisa, né? Eu me limitasse a conteúdos, tá bom? Quem se limita a alguma coisa. Não me limito de alguma coisa. Eu me limito a alguma coisa. Até aqui eu não transgrido, tá bom? Quem se restringe-se a alguma coisa, a conteúdos, e resume a conteúdos, se restringem a conteúdos, perfeito, tem a mesma a regência verbal está correta e o sentido também está correto, né? Eu resumo algo, eu me resumo a fazer aquilo, eu me restringo a fazer aquilo. Perfeito. Item C. Transforma em conteúdos. Quem transforma em alguma coisa. Perfeito. Só que aqui muda o sentido, né, galera? Eu não quero transformar, eu quero me resumir aqueles conteúdos. Eu não quero transformar os conteúdos, né? Então aqui a gente tem um problema de sentido, tá bom? Que aqui, ó, na coisa exige para a gente ver o sentido e a regência verbal, tá bom? Quem se reporta a alguma coisa, né? Eu me reportei a meu chefe, tá bom? Então, reportam-se com, tá errado. Quando converte em alguma coisa, né? Convertir em milhas, né? Aquelas passagens, tá bom? Então, não é converte para, converte em milhas, tá bom? Então, a gente fica com a alternativa B como correta. Questão 17. Está em conformidade com a norma padrão de regência verbal e nominal a frase. Item A. Muitos entram na universidade, mas poucos chegam a formar-se em um curso de nível superior. Galera, o verbo chegar aqui, nesse contexto aqui, ele rege a preposição a, tá bom? Então, o certo seria, mas poucos chegam a formar-se em um curso de nível superior. Perfeito? Tem B. Jovens que aspiram a um diploma buscam uma forma de consegui-lo no ensino público ou privado. Galera, quem aspira a alguma coisa exige a preposição a, tá bom? No sentido de desejar, tá bom? Não é de respirar, é de desejar. Então, quem aspira a alguma coisa, a um emprego, por exemplo, tá bom? Então, entender aqui tá correto. Tem C. O êxito profissional a que muitos almejam não é garantido pela formação universitária, mas é facilitado por ela.
Almejar, né, galera? Almejar é um verbo transitivo direto, tá bom? Então, ele não exige essa preposição aqui, não, tá bom? Então, é o seguinte, eu almejo algo, né? Eu não almejo a algo, eu almejo algo, perfeito? Então, o êxito profissional que muitos almejam, tá bom? Então, aqui, essa preposição aqui está errada. Independentemente do país observado, é evidente de que estudar mais permite ter salários melhores. É evidente isso, né, galera? É evidente que estudar mais, tá bom? Não rege essa preposição de aqui não, tá bom? É evidente isso, é um verbo transitivo direto. É evidente que estudar mais permite ter salários melhores. Item E. O investimento com a própria educação tem mostrado um retorno mais garantido do que com certos negócios. Aqui, galera, é investimento na própria educação, né? Eu invisto em alguma coisa, eu invisto na própria educação, tá bom? Não é investimento com, investimento na própria educação, tem mostrado um retorno mais garantido. E aqui para você manter o paralelismo, né, galera? Você troca o com pelo em, né? Então, o investimento na própria educação tem mostrado um retorno mais garantido do que em certos negócios, tá bom? Questão 18, galera, cenário alternativo em que os termos destacados estão empregados de acordo com o sentido da fala do primeiro quadro e com a norma padrão de crase e de regência. Galera, não precisa do primeiro quadro aqui não, tá bom? Para a gente matar essa questão. Item A. O medo é uma advertência com algo que pode ser perigoso. Ele pode estar relacionado com as situações verdadeiras ou não. A advertência aqui, né, galera? Não rege essa preposição com aqui não, tá bom? O medo de advertência de alguma coisa, né? De algo que pode ser perigoso, né? Eu vou me advertir de algo, tá bom? Não advertir com alguma coisa. Item B. O medo é uma advertência de, correto, tá bom? Que algo pode ser perigoso, ele pode estar relacionado, quem está relacionado a alguma coisa. Então, rege a preposição a, e realidade, palavra masculina, aceita artigo feminino. Então, a fusão da crase. Então, item B está totalmente correto, tá, galera? Item C. O medo é uma advertência sobre algo que pode ser perigoso. Pode ser também essa regência aqui também, né, galera? Ele pode estar relacionado a situações. Aí, ó, galera, aqui tem singular e plural, né? Então, seria relacionado às situações ou a situações sem crase, tá bom? Item D. O medo é uma expectativa de que algo pode ser perigoso. Galera, eu tenho uma expectativa de alguma coisa. Então, aqui, ó, essa regência aqui tá ok. Ele pode estar relacionado a fatos. Galera, singular e plural também, né? Novamente. E também dizer que é a palavra masculina, né? Os fatos, né? Então, não pode, tá bom? Crase. Item E. O medo é uma expectativa em. Não é uma expectativa em, né, galera? É uma expectativa de que algo pode ser perigoso. Ele pode estar relacionado, quem está relacionado a alguma coisa, à realidade. Perfeito, a crase aqui está ok. O problema aqui é a regência do verbo expectativa, né? Tem na regência da palavra expectativa. Eu tenho expectativa de alguma coisa, eu não tenho expectativa em alguma coisa, tá bom? Nesse contexto aqui, é expectativa de alguma coisa, nesse contexto. Questão 19. A norma padrão de regência verbal foi plenamente respeitada em item A. Evitar a compra de roupas prontas pode acarretar de economia de dinheiro. Galera, a regência da acarretar está errada, tá bom? É acarretar economia de dinheiro. Acarretar é verbo transitivo direto, não aceita a preposição de e nem em. Tem B. Há pessoas que optam por roupas que possam durar muito. Quem opta por alguma coisa. Perfeito, né, galera? Tem B aqui, é o nosso gabarito, tá bom? Tem C. Quem visa de economizar pode procurar alternativas às roupas prontas. Quem visa a economizar, né, galera? Então é um A aqui, ó, tá bom? Que aqui eu almejo, né? Quem visa a alguma coisa, tá bom? Visa a economizar, pode procurar alternativas às roupas prontas. Item D. Costurar as próprias roupas implica ao aprendizado de técnicas específicas. Galera, o verbo implicar ele é verbo transitivo direto, tá bom? Então não aceita essa preposição aqui, tá bom? Implicar o aprendizado, tá bom?
acarretar ou aprendizado, perfeito? Então, como é um verbo transitivo direto, ele não aceita essa preposição aqui nesse contexto, tá bom? Pode ser também implicar com, também admite essa regência, tá bom? Implicar com aprendizado, poderia ser também, mas aqui o correto seria implicar o aprendizado de técnicas específicas, perfeito? Item E, quem almeja em roupas de boa qualidade deve conhecer os tecidos existentes. Aqui é um verbo transitivo direto, né? Quem almeja roupas de boa qualidade deve conhecer os tecidos exigentes, tá bom? Então esse em aqui, ó, tá errado, tá bom? Quem almeja roupas. Galera, questão 20, última aqui do nosso tema regência verbal e nominal. Em diversas regiões, a celebração começa no 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. Trarará. Crianças que faleceram. No segundo dia, o dia dos fiéis defuntos homenageia os adultos. Durante esses dias, os cemitérios trarará locais de encontro e lembrança, onde as famílias se reúnem para decorar túmulos com flores, velas e objetos que representam as paixões dos falecidos. O clima é de paz e de comunhão, e a dor da perda dá lugar a recordar e honrar os que se foram. Para os mexicanos, esse encontro anual com os mortos é mais do que uma festa. É um ritual de amor e lembrança que trará vida e mantém presente a essência dos que partiram. As lacunas dos textos são completadas respectivamente segundo a norma padrão de regência verbal e nominal e de emprego do acento indicativo de crase por... Vamos lá, galera. Então, 1º de novembro, dia de Todos os Santos, blá blá blá, crianças faleceram. Então é voltado às crianças favoreceres. Aqui pode ser, tá bom, galera? Pode estar correto. Porque aqui tem crase aqui, né? É voltado às crianças, tá bom? Exclusivo às crianças, também pode ser correto aqui, né, galera? Tem um crase aqui, tudo bem. Destinado, quem se destina a alguma coisa. Aqui exige uma preposição, né, galera? E a fusão aqui para ter crase, tá bom? Então é destinado às crianças com crase. Consagrado às crianças também com crase, tá bom, galera? Então aqui exige uma preposição. Consagrado a alguma coisa, às crianças, tá bom? Então exige preposição aqui. Exige preposição e aqui indicação de crase. Então a gente elimina a C e elimina a D. Se dedica a alguma coisa. Perfeito. Aqui também. Ok, tá bom? Então a gente fica entre A, B e E. No dia 2, o dia dos fiéis defuntos, homenageia os adultos. Durante esses dias, os cemitérios trará locais. Se tornam em locais, os cemitérios se tornam em locais de encontro. É errado, né, galera? Tornam-se locais, né? Esse em aqui tá errado, galera. Tornam-se cemitérios, tornam-se locais de encontro. Bom, tá errado esse em aqui. Ficam para. Pode ser também essa regência aqui, tá bom, galera? Os cemitérios ficam para locais de encontro e lembrança. Fica feio, mas admite essa construção aqui. Se transformam em. Aqui tá mais correto, né, galera? Se transformam em. Tá bom? Se transformam em. Aqui tá ok, tá bom? Vamos lá. O clima é de paz e comunhão, e a dor da perda dá lugar a alguma coisa, né? Para recordar. Dá lugar à felicidade, né? Então, quem dá lugar a alguma coisa, a felicidade, eu acho que tinha que ter crase aqui, né, galera? Acho não, tem que ter crase. O E aqui tem crase. A alegria, perfeito? Então, aqui tem que ter crase. O clima é de paz, comunhão e a dor da perda dá lugar a alguma coisa, tá bom? Dá lugar a alguma coisa. Então, tem que ter crase. A alegria. Perfeito? Então, a gente aqui fica com o item E como correto mesmo, tá bom? Para os mexicanos, esse encontro anual com os mortos é mais do que uma festa. É um ritual de amor e lembrança que celebra a vida, né? Aqui não exige crase, né, galera? Porque
Não exige crase porque ele simplesmente é um verbo transitivo direto, né? Celebra isso. O quê? O que eu celebro? A vida. Não precisa de um complemento, tá bom? Então, o item E está correto. Então, por hoje é só, né, galera? Deixa o like aí, compartilha com amigos, se inscreva no canal e caso queira adquirir o PDF, o link está na descrição. Perfeito? Abração.